Olá, você viu a novela ontem? Eu sou o Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e eu selecionei para esse vídeo 13 momentos da teledramaturgia brasileira onde a representatividade negra foi marcante e importante de alguma forma. Logo depois da vinheta, eu volto para contar para vocês quais foram esses momentos de representatividade negra na televisão. O Dia da Consciência Negra é celebrado no Brasil em 20 de novembro. A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por ser atribuída à morte de Zumbi dos Palmares em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou ferrenhamente pela libertação e pela quebra do sistema escravista. Nada mais oportuno do que recordar hoje, aqui no canal, alguns momentos pontuais da teledramaturgia que marcaram pela representatividade negra. Em mais de 60 anos de teledramaturgia, será que tivemos representatividade suficiente? Fica a reflexão. Eu acho que é uma reflexão que vai poder ser feita muito mais no final desse vídeo, depois da gente ponderar sobre a forma como aconteceu essa inserção do negro na teledramaturgia brasileira. Em 1970, a Rede Globo levou ao ar, no horário das 19 horas, a novela A Cabana do Pai Tomás, escrita por Ed Maia e Walter Negrão. Contava as aventuras de Pai Tomás, um escravo negro de bom coração que passava de mãos em mãos, enfrentando senhores de engenho cada vez mais cruéis. A trama abordava a luta política, social e econômica entre os escravos e latifundiários no sul dos Estados Unidos, a época da Guerra de Secessão, focalizando a vida do protagonista e sua mulher, Chloé, vivida pela atriz Ruth de Souza, uma grande dama da interpretação, do teatro, do cinema e da televisão no Brasil, falecida no último julho deste ano. Para a caracterização de seu personagem, Sérgio Cardoso, o protagonista que vivia o Pai Tomás, não era negro. Ele ostentava rolhas no nariz, peruca de cabelo crespo, e pintava o corpo de negro, num dos casos mais emblemáticos de blackface na televisão, o que, lógico, acabou gerando revolta no meio artístico. A estreia da novela foi tumultuada por um movimento feito pelo ator Plínio Marcos, que comandava uma coluna diária no jornal Última Hora, e que não concordava com o fato de um ator branco interpretar personagens negros. Todos achavam que o personagem deveria ser feito pelo ator Milton Gonçalves, que conta que sempre que o ator Sérgio Cardoso o encontrava por acaso, sempre dava um jeito de justificar o fato de estar interpretando um personagem negro. A Cabana do Pai Tomás foi uma novela que causou tanto mal-estar que o próprio Sérgio Cardoso começou a dar declarações aparentemente inofensivas, mas que na verdade estava recheada de preconceito e racismo. Declarações do tipo: tenho vários amigos de cor que são como meus irmãos. Tenho afilhados pretinhos que amo como se fossem meus filhos. Realmente lamentável, não é? Mas estamos falando de 1970. Mais lamentável ainda é verificar que pouca coisa mudou no decorrer das décadas. Então chegamos ao segundo momento dessa lista. Agora eu falo da novela Corpo a Corpo. A novela de Gilberto Braga, que foi exibida em 1984, tinha como um dos principais casais um casal interracial, vivido pelos atores Marcos Paulo e Zezé Mota. Cláudio e Sônia se apaixonavam e enfrentavam muitos problemas e obstáculos para viver esse amor. Cláudio era herdeiro do milionário Alfredo Fraga Dantas, vivida por Hugo Carvana, e o pai era o principal opositor de seu romance com Sônia, uma arquiteta que também sofreu bastante preconceito, inclusive de uma das vilãs da história, a Lúcia, vivida pela Joana Fon, que era mãe de Alice, feita pela Luísa Tomé, que no início da trama namorava o Cláudio. Então a Lúcia tinha aí o interesse de fazer a filha se casar com um herdeiro milionário para conseguir aplicar um golpe, né? Mais uma das grandes vilãs interesseiras e ambiciosas da Joana Fon, que tem uma das cenas mais bem escritas e revoltantes, que fala de preconceito e racismo.
Essa cena ela corre aí pela internet, deve ter no YouTube, procura que você vai conferir. Mas o interessante da história é que a oposição ferrenha de Alfredo Fraga Dantas acaba caindo por terra quando ele fica entre a vida e a morte, precisando de uma transfusão de sangue, e quem salva a vida dele é nada mais, nada menos do que a sua nora Sônia, a mulher que ele tanto desprezou, que ele tanto detestava, que ele tanto lutava contra o romance com seu filho. Esse romance interracial não foi muito bem recebido não por grande parcela do público. A atriz Zezé Mota disse que um jornal ouviu respostas sobre o casal e que ela e o Marcos Paulo ficaram espantados com as respostas. Segundo ela, uma das pessoas dizia que o ator Marcos Paulo devia estar sem dinheiro na vida real para aceitar beijar uma negra na boca em cena. Marcos Paulo disse também que chegou a receber mensagens através de sua secretária eletrônica bastante mal educadas das fãs. Foi uma reação fortíssima, pesada, realmente surpreendente para o mal. Um terceiro momento bastante representativo na teledramaturgia da televisão, e aí a gente entra um pouquinho na produção de minisséries, onde costumava-se ver com mais frequência esse tipo de abordagem, né? Falando sobre escravidão, sobre a abolição da escravatura. Então agora o terceiro momento é uma minissérie de 4 capítulos exibida pela Rede Globo chamada Abolição. Abolição foi uma minissérie colocada ao ar para comemorar os 100 anos da abolição da escravatura, né, que ocorreu no dia 13 de maio de 1888. Em 1988, então, estava comemorando-se aí o centenário da Lei Áurea assinada pela princesa Isabel. A abolição tinha sua narrativa contada ao redor da escrava Iná Inerã e do negro alforriado Lucas Tavares, vivido pelos atores Ângela Correia e Luiz Antônio Pilar. O sonho de liberdade de Iná, uma escrava rebelde com comportamento guerreiro, tendo como contraponto o ideal pacifista de Lucas Tavares, que sonhava em ver a abolição da escravatura por meio das leis. A abolição, que foi recentemente reprisada pelo canal Viva, teve uma continuação no ano seguinte. Em 1989 foi ao ar República, minissérie também em 4 capítulos do mesmo autor, Wilson Aguiar Filho. A narrativa contava a participação do povo brasileiro por meio de Patápio dos Prazeres, vivido por Grande Otelo, e Lucas Tavares, novamente feito pelo mesmo ator Luiz Antônio Pilar, nos fatos que levaram à proclamação da República, em novembro de 1889. Patápio é um negro velho, bondoso e aposentado, que só pensa em deixar para o filho um emprego público que lhe garanta a sobrevivência. E o Lucas Tavares, já conhecido da minissérie anterior, é um negro alforriado e pacifista. Na trama, a burguesia surgia através do médico Alberto Guzmão, vivido pelo Otávio Augusto, que cuidava ficticiamente do Marechal Deodoro da Fonseca, mas sobrevivia financeiramente, graças aos seus clientes monarquistas. Lucas Tavares acaba se envolvendo com Dora, filha de Alberto Guzmão, contrariando assim o pai da jovem, e estabelecendo aí um romance proibido interracial. Dora era vivida pela então atriz Sandra Nemberg. No quinto momento da nossa lista, ainda continuamos em 1989 com a novela Pacto de Sangue, escrita por Regina Braga, uma novela das 6, que tinha como pano de fundo a época da escravidão. A trama se passava em 1870 e tinha como protagonista um senhor de escravos, o juiz Queiroz Antunes, feito por Carlos Vereza, que ao ver o único filho, Antônio, um jovem com ideais abolicionistas, morrer após ajudar um negro a fugir de sua fazenda, adota o pequeno escravo Bento, atendendo a um último pedido do filho. Antônio era interpretado pelo ator Marcelo Serrado em sua estreia na Rede Globo. As pressões sofridas, além de suas próprias contradições, vão aos poucos moldando um novo homem, que ao enfrentar o racismo e a hipocrisia, dá um exemplo de fé na igualdade entre os homens. O núcleo de destaque em Pacto de Sangue era o de Maria, também, vivida pela Zezé Mota. Esse era o núcleo de uma família negra. A Maria ela era dona de uma pensão, esposa de Damião, feito pelo ator Haroldo Oliveira. Além de Zezé Mota e Haroldo Oliveira, nesse núcleo ainda contava-se com Edir Duque e Ruth de Souza. A Zezé Mota foi até capa da trilha sonora da novela Pacto de Sangue, tamanha era sua importância na história. O sexto momento de representatividade negra na teledramaturgia trata-se de Escrava Anastácia, minissérie exibida em 1990 pela Rede Manchete. Escrita por Paulo César Coutinho, a minissérie em 4 capítulos contava a história da escrava Ein,
caçada na África e vendida no Brasil, onde passa a se chamar Anastácia. Anastácia era vivida pela atriz Ângela Correia e é na fazenda de seu senhor Dom Antônio, vivido pelo ator Flávio Galvão, que ela passa a fazer curas e despertar a atenção por sua beleza, causando assim ciúmes em sua patroa Sinhá, feita por Carolina Ferraz, e encantando o feitor Fluentes, interpretado por Tarcísio Filho. No sétimo momento dessa lista, eu falo de um núcleo da novela Próxima Vítima de Silvia de Abreu, no ar em 1995. Nessa novela das 8, existiu um dos melhores núcleos negros da história da teledramaturgia, pelo menos para mim. Esse núcleo era representado pela família Noronha, composta pelo patriarca Kleber, a sua esposa Fátima, os filhos Sidney, Patrícia e Jefferson, vividos respectivamente por Antônio Pitanga, Zezé Mota, Norton Nascimento, Camila Pitanga e Luís Mendes, além da namorada de Sidney, Rosângela, feita pela belíssima Isabel Filardes. Era uma família de classe média alta que vivia num bairro nobre de São Paulo e não houve nenhum espanto nisso. A história foi escrita e tão bem conduzida pela direção da trama que era apenas mais uma família de um núcleo dentre tantos núcleos que a gente teve em uma novela que foi primorosa, cheia de acertos, a começar pela sua trama, pela sua espinha dorsal, né? Toda a história de A Próxima Vítima era incrivelmente boa e essa família inserida aí na trama, que poderia ser feita por uma família de japoneses, de alemães, de brancos, foi feito por uma família de negros e não teve nenhuma interferência, não mudou nada, não teve diferença nenhuma, provando pela primeira vez, pelo menos o conhecimento que eu tenho de teledramaturgia, eu nunca tinha visto antes uma representatividade tão digna. Não que não seja digno uma empregada negra ou qualquer outra coisa do tipo, mas o problema é quando é só isso que a gente vê. Escravos, empregados, bandidos negros. E os negros são muitos, são todos. Estão em todos os lugares, juntos com os brancos, juntos com todo mundo. Então foi muito maravilhoso ver essa família. E eu acreditei em 1995 que a partir dali tudo ia mudar. Eu não ia só ver negros representando escravos na TV, ou bandidos, ou empregados. Infelizmente, não foi bem assim que aconteceu. Nosso oitavo momento fala de Chica da Silva, uma grande novela da Manchete, escrita por Adamo Ângel, vulgo Valcir Carrasco. Chica da Silva foi uma trama de enorme sucesso, protagonizada por Thaís Araújo, alçada a grande estrela na pele da escrava que virou rainha. Nosso nono momento fala novamente de Thaís Araújo protagonizando na Globo Da Cor do Pecado de João Emanuel Carneiro. Uma novela muito agradável, de grande audiência, bonita, delicada, forte ao mesmo tempo, que tinha aí um romance interracial, dessa vez o romance principal da história, onde a preta, a personagem de Thaís, se envolvia com o milionário Paco, feito pelo Reinaldo Giannichini, e enfrentava uma série de problemas, de preconceito, de racismo, e tudo era feito de forma muito real, muito digna, mostrando ali o racismo velado que existe, e mostrando a batalha, a luta dessa protagonista. Foi um momento lindíssimo de Thaís Araújo, mais um momento lindíssimo da teledramaturgia, marcante, muito representativo. Uma protagonista negra numa novela das 7 de Silvia de Abreu. Só não vou dizer que é a primeira, porque a gente já tinha tido a Ruth de Souza em 1970, que era protagonista, né, junto com Sérgio Cardoso em A Cabana do Pai Tomás. Mas demorou muitos anos, né, mais de 30 anos, pra gente ver novamente uma protagonista negra numa novela de um horário tão importante da Rede Globo. Nosso décimo momento traz mais uma novela de João Emanuel Carneiro, dessa vez Cobras e Lagartos, exibida em 2006, onde um dos protagonistas, o anti-herói da história, um dos melhores personagens da trama, era vivido por Lázaro Ramos, o Foguinho. Foi esse personagem que alçou o Lázaro Ramos aí à fama, né, na televisão. Ele vinha fazendo seriados, né, bastante filme no cinema, mas foi a primeira novela e ele arrasou. E mais uma vez eu volto a falar, é uma coisa que você não presta atenção. Gente, é um ator negro interpretando um papel. Poderia ser qualquer outro ator. E é disso que se trata aqui. De sair desse nicho, de sair desse estereótipo de papéis para negros. Não, não existe papéis para negros. Existe papéis para atores bons, ruins. Se até para atores ruins existe papéis
Então, para atores bons também existe. E Lázaro Ramos, ele dispensa apresentações, né? Depois de Cobras e Lagartos, ele alçou vários voos aí como protagonista, antagonista de várias outras tramas na televisão. E em Cobras e Lagartos, claro, o Lázaro Ramos contracenou com a então esposa Thaís Araújo. Os dois viviam aí um romance, né? Onde ela não aceitava, não admitia gostar dele, porque ele era pobre, sem modo e sem educação. Mas os dois acabam ficando juntos e roubando a cena, porque os outros casais da novela eram meio sem graça. E Thaís Araújo e Lázaro Ramos arrasaram em Cobras e Lagartos. No 11º momento dessa lista, falo de A Favorita, outra trama de João Manuel Carneiro, a primeira novela do autor em horário nobre, que foi uma novela excepcional. Para completar, além da história ser fabulosa, A Favorita ainda tinha uma família negra, rica e disfuncional. Exatamente. Também não dá para ficar tratando as pessoas negras só como boazinhas, coitadinhas. Ai, vou colocá-la no papel de família exemplar. Não vai ser negro, não vai ser bandido, não vai ser empregado, mas vai ser exemplar. Não precisa. Também existem negros bandidos, negros ruins, e eu volto a bater na mesma tecla. Papéis para atores, não papéis para negros. E essa sacada do João Manuel Carneiro em A Favorita foi deslumbrante. Ele colocou um pai, vivido pelo Milton Gonçalves, que era o Romildo Rosa. Ele era um político, né, um deputado corrupto, que vivia em conflito com os dois filhos. O Didu, feito por Fabrício Boliveira, tinha sérios problemas com o álcool, e a Alícia era uma garota que batia de frente com o pai. Ela era extremamente pretensiosa e emocionalmente instável. Vivia desafiando, batendo de frente com o pai, com quem não tinha uma boa relação. Então era realmente uma família muito perturbada, muito disfuncional. E mais uma vez aí a Thaís Araújo arrasando numa novela do João Manuel Carneiro, né? Ela virou praticamente a musa do João Manuel Carneiro. Porém, no ano seguinte, chegamos ao nosso 12º momento dessa lista. A Thaís, ela se torna a primeira Helena negra de uma telenovela de Manuel Carlos. Exibida em 2009, Viver a Vida trouxe não só a primeira Helena negra, mas a primeira Helena mais jovem também. A Helena de Thaís Araújo era modelo, bem-sucedida, milionária, e claro que com ela vinha toda uma família de pessoas negras, obviamente. Isso era maravilhoso, mais espaço para o negro na TV em papéis comuns, normais, simples, como são as pessoas negras, normais, comuns e simples. E fechando então o nosso 13º momento de representatividade negra na teledramaturgia, eu falo do Bálsamo do Horário das 7, que atualmente a gente acompanha aí. A novela de Rosane Svartman e Paulo Raume, Bom Sucesso. Na novela das 7, a gente pode ver a atuação de 17 atores negros, em papéis completamente diferentes um do outro. Desde uma editora de livros, a um menino que se envolve com drogas, a uma professora de português, passando pela diretora da escola, o garçom do bar, chegando até a um dos protagonistas da trama, que forma ali o triângulo amoroso com a mocinha e o outro mocinho, né? O Ramon, do Davi Júnior. Ele é um jogador, agora técnico de basquete, que é um dos protagonistas da história. E isso é maravilhoso. A representatividade negra em Bom Sucesso, olha, é excepcional. Tá de parabéns. Só tenho que agradecer e elogiar os autores, Rosane e Paulo, também os seus colaboradores, Fabrício, Santiago e Felipe Cabral, dentre outros que eu não lembro no momento. Mas é isso que a gente quer ver, gente. Representatividade importa e muito. E eu não acho que seja suficiente. Ainda não é suficiente. Houve uma polêmica muito grande há 2 anos atrás. Não, 1 ano atrás, em 2018, com O Segundo Sol, que foi justamente uma novela do João Manuel Carneiro, que colocou já tantos personagens importantes para atores negros em suas tramas, e uma novela que se passava na Bahia faltou, e gerou muita polêmica. E também a gente verifica, ainda não estreou Amor de Mãe, né? Todo mundo tá aí muito ansioso, mas temos a Thaís Araújo com uma família de maioria branca, a gente ainda não sabe a história, não sabe os motivos, mas a quantidade de personagens negros ainda não me parece muito grande, mas vamos ver o que vai acontecer. Mas ainda assim é pouco
é muito pouco, a gente precisa de mais. A gente precisa de 50% de um elenco negro. A gente precisa talvez de 80%. Hoje é dia de consciência negra e eu acho muito engraçado essa expressão consciência negra. Não é o negro que tem que se conscientizar de nada, é o branco. Então eu acho que para comemorar, né, esse dia, devia se chamar Dia da Consciência Branca. Será que eu tô falando alguma bobagem aqui? Se eu estiver falando bobagem, pessoas negras que assistem esse vídeo me falem, porque eu acho que a consciência tem que vir do negro, da pessoa preconceituosa, racista, que discrimina, porque o negro já tem consciência de quem ele é, do espaço que ele tem que ocupar. E é isso. Eu não tenho local de fala, mas é até ridículo ficar aqui, eu torço pelos negros. Não, eu não torço pelos negros, eu torço pela representatividade de gente, de pessoas de todos os tipos. Então vamos se orgulhar. A gente está num país onde, eu não sei porcentagem, eu não pesquisei sobre isso, mas a gente está num país onde acho que a maioria das pessoas são de raça negra, cor de pele escura, preta. E a gente não vê essa representatividade na televisão. É importante representatividade. Eu não quero ver o bandido negro, eu não quero ver a empregada negra, eu não quero ver o escravo negro, ou só isso. Eu quero ver também o escravo negro, o empregado, eu quero ver bons atores trabalhando, eu quero ver pessoas reais se sentindo representadas. O vídeo de hoje é esse. Foi um pouco de desabafo também, mas eu acho que essa data não podia passar em branco. Eu queria fazer alguma coisa que fosse importante, que fosse marcante, que conscientizasse um pouco quem precisa ser conscientizado. Eu acho que não é o negro que tem que ser conscientizado. E não sei, é um vídeo comemorativo do dia 20 de novembro. E é isso, pessoal. Já falei demais, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria fazer uma coisa mais engajada, uma coisa mais, sabe, vai lá no âmago, mas eu espero que, falando um pouco de teledramaturgia e representatividade negra, tenha conseguido chegar aí a alguma reflexão. Em algum outro momento a gente pode falar sobre os autores negros da televisão. Cadê os autores negros? Eu acho que o mal, ele tá lá na raiz, né? Na raiz de tudo. Se a gente não tem autores escrevendo histórias para TV, novelas das 6 às 7 das 8, minisséries, autores negros, a possibilidade de a gente ter personagens negros também é menor, porque às vezes o autor branco, ele não se toca dessa falta de representatividade, dessa necessidade de ter pessoas, sim, existe essa necessidade, né? De ter a representatividade. Representatividade, representatividade, representatividade. Falei demais essa palavra, vou continuar falando. Vamos continuar lutando e reivindicando isso. Pessoas de todas as cores. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. E eu volto no próximo vídeo. Um beijo. Fui!